Olá, seja bem-vindo ao Theo Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez, no nosso programa de hoje, queremos falar sobre teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. O assunto desse nosso bate-papo hoje é a respeito do livro central das Escrituras, até porque talvez você esteja acostumado, se você abrir a Bíblia bem certinho no meio, você vai chegar no livro dos Salmos, um livro de 150 poesias, 150 cânticos e orações que está ali no meio da palavra de Deus. Como toda a Bíblia, um livro divinamente inspirado para a orientação da Igreja de Cristo em todas as eras. Para conversar mais sobre este livro tão importante e aprendermos como ler e entender os Salmos, nós temos aqui dois convidados que vieram nos ajudar nesse bate-papo. O primeiro aqui, à minha esquerda, é o pastor Daniel Santos, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e também é professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, ali na Universidade Mackenzie. Pastor, muito obrigado pela sua presença conosco e nos ajudar nesse bate-papo tão importante que é conhecer o livro dos Salmos. Obrigado, eu que agradeço o privilégio de estar aqui. Ótimo. Também conosco está o pastor Davi Merck Jr., que é pastor da Primeira Igreja Batista em Atibaia. Isso. E ele é o presidente da Associação Bíblica Pregue a Palavra. O Pregue a Palavra também, ensina a leitura e interpretação dos Salmos para a pregação. Então nós queremos falar hoje sobre este livro tão importante, como lê-lo, como entendê-lo, e também para pastores e líderes, como pregar o livro dos Salmos para a edificação da Igreja de Cristo. Eu quero começar então com o pastor Daniel. Pastor, só para quem está nos assistindo, nos ouvindo, ajuda a gente a começar. O que é este livro dos Salmos? Como eu posso dar uma definição básica sobre o que é o livro dos Salmos? Olha, uma boa definição é que é uma coletânea de orações, de poesias, de lamentos e cânticos. Às vezes, precipitado você dizer que o livro dos Salmos é o que tem de poesia ou de linguagem poética na Bíblia. Isso não é verdade, porque tem profetas, se você juntar Isaías e outros profetas, o volume de poesia já é maior do que o livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos é realmente um fenômeno, porque por vários séculos alguém teve essa brilhante ideia, esse alguém é o próprio Deus, de colecionar de maneira organizada esse material que foi sendo produzido ao longo da vida de vários homens e mulheres de Deus. Então, o livro do Salmo é uma coletânea. Em linguagem de hoje, nós poderíamos dizer quase que uma ontologia, mas é mais do que isso, porque tem o que vários comentaristas e estudiosos têm falado, é um livro muito bem costurado, e as emendas, elas são realmente brilhantes, e algumas delas, inclusive, quando a gente costura alguma coisa que não é bem feita, fica um pedaço do paninho para fora, e às vezes você encontra isso, por exemplo, no final do Salmo 72, tem um rápido comentário que esqueceram de apagar e ali está dizendo: findam-se aqui as palavras de Davi, as orações de Davi. Sendo que o próprio Salmo 72 não era de Davi, é de Salomão. E também não findaram ali as orações de Davi. Mas então, esse é um exemplo, é um testemunho de que o livro dos Salmos foi realmente um projeto de gerações. Um projeto que envolveu várias pessoas e graças a Deus por isso. Porque ele representa a devoção a Deus por vários séculos, em várias circunstâncias, né? Então, é um livro, nesse sentido, é um livro único, por causa da maneira como ele foi composto, por causa do período em que ele foi elaborado. Então, há muitas peculiaridades nos Salmos que nós não encontramos em nenhum outro livro da Bíblia, né? Sobre, por exemplo, o período que foi composto, me vem à mente imediatamente o Salmo 90, porque é um Salmo de Moisés. Então, dá para se estimar, pastor, qual é a extensão de anos, de séculos, em que essa compilação de Salmos foi feita? Olha, começando com Davi, que é o principal organizador,
né? Davi é do ano 1000 antes de Cristo. Então você vai até o final, o exílio 586. Então, de maneira geral, 500 anos aí de trabalho, e tem salmos pós-exílicos. Então, você joga mais 70 anos. Então, nós estamos falando aí de um período aí de 600, 700 anos de história. Certo. Alguém guardou essa composição de Moisés, né? Então, mas como guardou essa de Moisés, deve ter guardado outros, né? Mas o fato é que nós estamos falando então aí de um período entre o ano 1000, né, que é Davi, até o ano 600 ou 500 antes de Cristo, né? Então Ótimo. É uma longa jornada. Uma das características, Davi, para a gente saber ler um livro da Bíblia é saber entender qual é o gênero literário. Sim. Ou seja, há uma diferença naquilo que nós já falamos dos salmos serem poesias para ler um livro de profecia. Há uma diferença entre ler um evangelho e ler um texto da lei do Antigo Testamento. Quais são passos básicos para quem vai ler a poesia de reconhecer algumas características deste gênero literário que está no livro dos Salmos? Sim, primeiro nós precisamos tomar esse cuidado de identificar o que nós estamos vendo aqui, né? E uma poesia, em qualquer língua, mas tem a sua característica por ser menos... talvez direto, se quiser chamar assim, de como se fosse uma regra da lei ou uma proposição de Paulo, de toda descrito assim. Ele tem muito mais linguagem figurada, ele usa muito mais emoções, ele demonstra o coração colocado ali, trazendo verdades sobre Deus, sobre a vida. Então ele expressa isso. Então, algo que a gente precisa procurar é o que o salmista está passando, o que ele está sentindo, como que as emoções estão descritas, como que essas emoções progridem ao longo do salmo, o que ele está falando, o que ele está passando. A poesia, a gente tem muitas vezes como o ritmo e a rima, muitas vezes em português, mas a poesia na Bíblia, na língua hebraica, é um paralelismo, é uma rima diferente. Eu gosto de pensar que é uma rima de ideias, né? Não é uma rima de sons. Talvez assim, mais inteligente, né? Até do que as nossas poesias nesse sentido. Então, geralmente são duas linhas e várias Bíblias vão colocar isso bem claramente para você, numa linha e outra linha. E essas duas linhas interagem, às vezes colocando dois lados da mesma moeda, às vezes expandindo uma ideia, repetindo uma ideia de outro ponto de vista. E olhar isso nos ajuda muito. Então, olhar qual que é o tom desse salmo, onde ele está querendo chegar, qual que é o sentimento, se o salmo começa com medo, temor, tristeza, termina com confiança, caminhar com o salmista dentro disso, como que ele fala de Deus, como ele fala da sua própria situação e como isso muda em seu coração, que isso nos ajuda muito. Para a gente ler, então, dentro dessa linguagem que o gênero literário desenvolve, a gente precisa também conhecer um pouco da estrutura, de como cada autor construiu essa estrutura de cada poesia. Pastor Daniel, os 150 salmos, eles têm uma só estrutura? Existe alguma regra básica de estrutura poética hebraica para que o leitor possa aprender, ou ela é bem variada? Essas estruturas são bem variadas? São bem variadas, mais do que eu gostaria. Podia ser bem menos, para que a gente pudesse dominar mais essas variações, mas são muitas. Você tem, por exemplo, salmos com acrósticos, né, que a gente... hoje, na leitura em português, perdeu-se o acróstico, então a gente não sabe o que fazer. E nós temos salmos que o acróstico não em cada linha, mas a cada 8 versículos, que é o caso do Salmo 119. Você tem salmos que são chamados didáticos, né? E porque exatamente ele é didático também não está tão claro, porque tem salmo que é chamado didático e a gente fica procurando, será que ele é costurado ou construído de uma maneira que possa ajudar a compreensão? Se é esse o motivo, então significa que os outros não foram didáticos, foram aleatórios? Não deve ser isso. Então, a expressão,
Pode citar hebraico aqui? Pode. Pode, fica à vontade. Não, Se o senhor citar e traduzir, aí é ótimo. Não, mas existe uma palavrinha que chama, o mashkil. Essa palavrinha que quando aparece no início de um salmo, traduz-se nas versões em português e inglês, salmo didático. Mas só isso. E mashkil tem a ver também com sabedoria, e é um salmo realmente que tem uma pegada diferente no modo como ele é apresentado, certo? Mas a estrutura, então, dos salmos, de cada salmo, varia bastante. Tá? E eu acho fascinante como os salmos eles foram compilados individualmente, e depois, mais fascinante ainda, é alguém conseguir costurar toda essa obra em um todo que criasse o que a gente chama uma metanarrativa que conecta esses salmos todos, né? Então, todos nós já sabemos. Arte, né? É arte. É arte inspirada. É arte inspirada. Uma das coisas que o senhor falou um pouco quando citou agora o salmo didático, né? É que, como pastor e pregador, me chama a atenção e me incomoda. Aqueles títulos em negrito que as editoras, né, que as sociedades bíblicas muitas vezes colocam ali, elas me confundem muitas vezes. Até porque no trabalho muitas vezes exegético e hermenêutico, ou seja, de interpretar o texto para a pregação, você percebe que foi colocado um título em negrito, mas que ele não reflete o salmo de fato. Só que além dos títulos em negrito, os próprios salmos muitas vezes têm títulos de Davi, de romagem, didático e tal, e vários, né, os compositores, aqueles que estão ali em itálico. Como esses títulos do original nos ajudam na leitura daquele salmo específico? Como eles podem ser ferramentas para me ajudar a compreender melhor aquele salmo? Olha, os títulos, eu sempre falo. O título, embora esteja assim no original sim, no texto em hebraico, ainda quando era apenas um texto só com as consoantes, né, que é uma fase, né, do texto hebraico, o título já estava lá. Agora, título não é salmo ainda. Não tem como você falar salmo de Davi quando ele era perseguido por Absalão, portanto, e aí já entrar no salmo, não tem como. Entendi. Sintaticamente, o título é uma outra coisa, né? Você não precisa jogá-lo fora, faça o que puder com ele. Às vezes é só mesmo o de Davi ou para Davi, outras vezes é um mais elaborado. Dos 150 salmos, 116 tem títulos, mas desses 116, a maioria é só mesmo de Davi e pronto. Tá? Outros são dedicados ao mestre de canto, né, a Jedutum, e a gente fica pensando, não devia dedicar ao Senhor, né? Por que dedicar um salmo ao mestre de canto? Isso mostra, então, que nós temos poucas informações de como os salmos eram utilizados. Tá? Mas por que não ficou guardado isso? Olha, talvez porque Deus estivesse mais interessado no conteúdo do salmo do que necessariamente no modo como ele foi usado. Mesmo porque a gente não tem como reconstruir, né, o contexto e o formato litúrgico em que esses salmos foram utilizados. Não era isso que Deus queria, né, trazer um formato litúrgico do Antigo Testamento para que fosse usado hoje no século XXI. Mas a mensagem do salmo ela é mais importante. Então, eu sempre digo isso. Vai ler o salmo, leia o título primeiro separado, né? Esse salmo que vamos ler hoje é um salmo de Davi, quando ele estava sendo perseguido por fulano de tal, e aí você conta 2 segundos, engata um novo fôlego, e aí começa o salmo numa entonação diferente, para que a igreja perceba isso. Você lê um título, assim como a gente fala de hinos, né? Esse hino foi composto por um autor, ele estava passando por isso, por aquilo, agora vamos cantar o hino. Então a igreja percebe que são coisas diferentes. Certo. Eu tenho que dizer que os títulos eles variam muito. Tá? Nos manuscritos de Qumran tem salmos na nossa Bíblia que não tem nenhum título, e em Qumran tem títulos, tem salmos que os títulos são diferentes. Então, enfim, os títulos eles estão ali. Faça o que você puder com eles. Quando puder contribuir de alguma forma, como alguns salmos têm tem um título longo. Amém. Mas quando não tem,
a mensagem do Salmo, ela sempre será mais importante, tá certo? Uma das coisas que existe uma discussão na igreja evangélica, e na verdade essa não é uma discussão nova, ela tem séculos, né? Sobre como usar os salmos para a adoração e como cantar. E dentro dessa discussão eu particularmente dou os meus pitacos, eu não tenho gabarito para isso, obviamente, mas eu vejo exatamente o que o pastor Daniel está falando, Davi. É a respeito de não foi deixado a música, a métrica, mas o texto foi deixado. Então, para mim, a prioridade é pregar o salmo do que cantar. Quer cantar, quer metrificar, quer compor, eu acho que isso é uma bênção também. Mas não ficou para nós a mensagem. Você, Davi, tem trabalhado já por muitos anos à frente do Pregue a Palavra, e um dos livros que é trabalhado para exposição bíblica no currículo do Pregue a Palavra é o livro dos Salmos. Quais são características básicas para que o pregador possa dominar a mensagem dos Salmos e ensinar a igreja? E nessa pergunta, eu vou fazer a pergunta B, né? Fiz a A e a B. Como pregar os Salmos, então, para a igreja nos nossos dias? Eu acho que a primeira questão de pregação disso é justamente reconhecendo o que a gente falou antes sobre o gênero literário. Né? Às vezes nós, como pregadores, a gente entra num estilo e a gente usa para todos os tipos de literatura na Bíblia, né? Para lei, para epístola, para história, narrativa e para os salmos. Então a gente precisa enxergar que é diferente, que nós estamos falando de algo inspirado por Deus, que é instrução para nós, mas que tem muito de nos instruir, especialmente de como louvar a Deus, como levar nossas preocupações, anseios, gratidão, petições diante de Deus. Então, nós temos um livro que é a expressão dessas orações do povo de Deus nas mais diversas situações, né? Algumas nos títulos nos ajudam a ver, outras não. E aí nos levam, então, a como conhecer, como nos expressar diante de Deus. Então, na pregação, isso nos ajuda muito, se nós tivermos isso bem claro, para pegar as verdades que o Salmo nos ensina sobre Deus, mas também a instruir nosso povo em como pensar, como lidar com suas emoções, seu coração, seu relacionamento com Deus e expressar isso de uma forma bíblica. Uma das coisas que foi muito interessante trabalhando em algumas exposições é justamente as dúvidas da vida nesse mundo que nós temos. Por que isso acontece? Pense no Salmo 73, por exemplo, e outros. Não faz sentido. Por que o justo sofre? Por que o Senhor não está fazendo nada? Por que não me socorre? Esses lamentos e outros. E ao trazer a igreja para o Salmo, ver, olha, às vezes a gente quer abafar isso na igreja, né? Não, você não pode perguntar, você não pode, né, questionar, não, as suas dúvidas guarda ali, aqui é só, né, louvor. Não. Trabalhar os salmos, pregar os salmos nos ajuda a entender os caminhos de nos expressar diante de Deus e saber o que Deus faz de transformar nosso coração através disso. Então seria um pouco disso. Eu gostei muito, uma vez que eu li um livro que é do Dietrich Bonhoeffer. É um livretinho que tem da editora Haste aqui no Brasil, chamado Aprendendo a Orar, ou Como Orar, ou Orando com os Salmos. O título é exatamente esse, Orando com os Salmos, né? E ali, apesar do Bonhoeffer ter alguns pontos, né, doutrinários que às vezes são questionados, né, condutas, né, teológicas que os mais conservadores vão questionar, mas naquele livreto em específico, não sei se o senhor conhece esse livreto, ele é muito profundo, e uma das coisas que na introdução ele diz assim, muitas vezes nós não sabemos com que palavras nos dirigir a Deus. Então, se nós temos as palavras inspiradas dos Salmos que nos ensinam isso, por que não usar essas palavras? Pastor, como que os Salmos podem também, sendo pregados, ser instrução na vida da igreja para edificação e especialmente para o conhecimento e o crescimento na vida de oração do crente? Olha, Salmos, por exemplo, que nos ensinam, Salmo 42 é um exemplo disso, ele nos ensina a conversar com a sua própria alma.
Imagina uma coisa, né? Creepy, difícil de imaginar. Mas é uma didática que o salmista, e não é somente o Salmo 42 que faz isso, outros fazem, mas você conseguir chegar naquela posição de criar uma certa equidistância com a sua própria alma e colocá-la na parede. Não, peraí, alma, o que está acontecendo com você? Então, esse diálogo de você, como a gente diz, né, de si para si, você conversando com a sua própria alma e conseguir, de alguma maneira, encorajá-la. Então, isso é uma coisa fantástica. Né? Às vezes, pessoas que estão passando por momentos de profunda angústia, não vou falar de depressão, porque depressão tem outras razões, mas pessoas em abatimento espiritual, elas precisam, uma boa coisa, você conseguir sentar sozinha e conversar com a sua alma. Tá? Então, essa é uma maneira. Outra maneira, como o Davi já mencionou, você conseguir expressar o seu lamento, né, por aquilo que Deus, em sua vontade inescrutável, resolveu fazer. Você tem que ter palavras para colocar para fora aquilo que você ainda não entende. Então, daí os salmos de lamento. Eles são como que alavancas, né, que pé de cabras para arrancar coisas pesadas de dentro do nosso coração e colocar para fora. De uma maneira que não prejudique a fé e a devoção de pessoas que são mais fracas, mas quando você sabe lamentar, o seu lamento ele acaba encorajando pessoas, ele acaba criando nas pessoas perguntas que possam construir ainda mais a convicção que elas têm a respeito da Bíblia. Mas o senhor disse uma coisa importantíssima, quando você sabe lamentar. Não é meramente que os salmos registram lamentos, que qualquer lamento do meu coração, não, eu sou um crente, né? Não, é aprender os lamentos que estão inspirados e registrados nas Escrituras. Né? Como a gente sai de lamentos e de queixumes particulares para aprender o que a Bíblia nos ensina a esse respeito? Eu estou segurando aqui para comentar uma coisa, mas eu vou ter que falar agora. Então não segura não, solta aí. Um detalhe cultural que nós temos que considerar é que durante todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, as pessoas não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Todo o acesso à Escritura era quando alguém que tinha um manuscrito lia. Um profeta, um rei, ele tinha um manuscrito ou outro, mas o restante, o povo em geral, não tinha acesso para poder ler as Escrituras. Então, quando se falava em Escritura, em palavra de Deus, no contexto dos Salmos ou de qualquer período, a primeira associação era ouvir a palavra, porque ninguém podia ler. Hoje nós temos uma relação com a Escritura diferente, a gente lê, a gente anota, a gente risca. Coisas que seriam, né, um sacrilégio, você riscar um manuscrito. Né? Mas hoje a nossa relação com a Escritura é diferente. Né? Agora, no período, vamos deixar só no período dos Salmos, você ouvir alguém lendo um texto de maneira correta, de maneira com a entonação perfeita, é uma arte. Eu vi recentemente alguém, um pastor me chamou para pregar na igreja dele, e ele disse, olha, tem uma novidade para você. Eu falei, vixe, não, tem uma mulher que ela vai ler um salmo. É mesmo? Aí ela é uma professora, né, especialista, né, em questões poéticas aqui no Brasil, e ela foi ler um salmo. Rapaz, quando ela leu esse salmo, quase que eu não preguei, porque o salmo... Como ela leu, não é? O salmo é um salmo conhecido, mas o modo, a entonação, a respiração, a pausa, a emoção no local certo, é algo fascinante. E isso me faz pensar, então, que né, na Bíblia, no Antigo Testamento, chamada em hebraico, para preservar esse tipo de habilidade, alguns das pessoas que cuidavam disso, chamavam maçoretas, eles fizeram anotações específicas, pare aqui, respire aqui, se tiver que tossir, tussa aqui, mas guarde fôlego para o final, porque você vai precisar de fôlego. Isso tudo eram chamados sinais de cantilação, né, para que a entonação fosse boa.
E isso faz diferença, faz diferença. Um exemplo que eu gosto de dar é no Salmo 95, né? Nas nossas versões, um salmo conhecido, onde se diz, né, Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. E aí, na revista atualizada, tem um ponto final aí. Só que depois do ponto final, o versículo não acabou. Aí vem a expressão, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais. Então, essa expressão, hoje, se ouvides a sua voz, se alguém estivesse lendo no Antigo Testamento, com toda aquela sinalização que eu falei, ele leria assim, Ele é o nosso Deus e nós rebanho do seu pasto, ovelhas de sua mão, hoje se ouvides a sua voz. Ponto final. Nossa, reverendo, aí como uma senhora me disse, aí o senhor estragou o salmo, né? Porque não é assim. Bom, mas veja então a importância de você ter sido criado por gerações, séculos, ouvindo apenas. Ninguém tinha como conferir a leitura. Então, daí a importância então de você criar. Quando você fala de lamento, a pessoa que perdeu o seu pai ou a casa foi destruída por uma catástrofe e ele se levanta no meio da congregação e ele, talvez até chorando, né? Ele recita aquele salmo, né? Talvez de autoria própria ou aquilo que Davi teria escrito antes. Mas veja o impacto disso. É muito grande. Hoje a gente está lendo, a gente não tem essa percepção. Uma vez eu estava fora do Brasil aí, e eu vi alguém lendo um texto, era um texto de alguém, eu não sabia quem era, e no auditório onde eu estava, eu percebi que todo mundo estava chorando, só eu não estava eu não estava chorando e também não sabia por que eles estavam chorando. Mas eu percebi que o texto era algo assim, muito impactante para as pessoas daquela cidade, e ao lê-lo, aquilo gerou uma comoção. Como eu era um estrangeiro, não sabia do que estava acontecendo, aquela emoção não foi compartilhada comigo. Eu creio que isso acontece em vários salmos. A gente lê um salmo assim, nossa, que lindo, né? Uma gracinha esse salmo, né? Mas a gente não faz ideia de o quanto isso custou a vida, o sangue de várias pessoas, né? Interessante o uso dos salmos, até não só na pregação que você perguntou, mas nesse sentido, até o aconselhamento pastoral, né? Nessas situações como citadas, né? Nós estamos gravando isso ainda, queremos crer no final da pandemia, né? E quantas vezes crianças que perderam pai, esposo, perderam marido, situações e esses grandes questionamentos profundos da alma. Por quê? Até quando? Ou até diante de injustiças, né? De viver num mundo quebrado pelo pecado, trazer e conduzir essas pessoas para abrir os salmos, lutas contra a ansiedade e ver, olha, aqui no salmista ele aprende a deitar e dormir sob os cuidados de Deus. Isso ajuda pessoas a lidar com essas brigas internas, a conversar com a própria alma e conduzi-las, e não sentir o medo de enterrar essas perguntas. Não, se eu sou crente eu não posso fazer essa pergunta. A Bíblia não tem medo das nossas perguntas, e os Salmos é um dos grandes lugares onde essas perguntas são expressas, mas aí conduzidas para Deus, conduzidas para os seus atributos, para a verdade da sua história de redenção. E ali então a gente encontra essa paz, essa tranquilidade. Maravilha. A gente falando muito sobre os 150 salmos, mas nós sabemos que os 150 salmos, essa compilação, são 5 livros que fazem parte dessa compilação. Ou seja, os 150 salmos são divididos em 5 livros. E não especificamente em 5 de 30, né? Eles têm uma divisão diferente. Esses livros, pastor Daniel, eles têm um propósito de serem dessa divisão, existir desses 5 livros dessa compilação? Por um acaso, existe um tema de identidade em cada um desses livros? Sim, a composição e o formato final do livro dos Salmos, certamente, né, vários autores já trabalharam sobre isso. E isso foi algo muito tardio. Tá? Porque tem salmos pós-exílicos, então eu não consigo ver, pelo menos dando a forma final mesmo. Né?
antes do exílio, nos dias de Davi, talvez alguém já tenha começado a fazer alguns blocos, como é o caso lá que eu mencionei, findam-se aqui as orações de Davi. Mas o livro inteiro dos Salmos é coisa já dos dias de Esdras, porque tem salmos bem posteriores. Tá? Então, quem deu essa forma final teria sido alguém ali, e graças a Deus que Esdras é alguém competente o suficiente para ter feito. Eu sempre gosto de lembrar do Esdras, porque tudo que ficou para o final, igual finais de reuniões nas nossas igrejas que tem ata, depois que tudo é decidido, aconteceu tudo, aí o secretário tem que suar para redigir aquilo e colocar do formato correto. Bom, Esdras é esse cara, né? Depois de tudo arrumado, ele é quem vai tentar colocar isso. Obviamente, estamos falando de alguém inspirado. Sim. E, então, sim, há algum tipo de crescendo, há um progresso, né? O livro dos Salmos inicia, né, falando de uma pessoa virtuosa, né? Alguém que é chamado de bem-aventurado, ele é apresentado no Salmo 1º, que é geralmente visto como a introdução ao saltério, né? E esse tema ele é desenvolvido, esse homem bem-aventurado, ele passa por várias provações, aflições, Salmo 22, né? Deus meu, por que me desamparastes? E aí ele vai caminhando, né? O Salmo 119 talvez resume de maneira bem densa, né, essa jornada. Eu não sei quantos já leram o Salmo 119 assim, num fôlego só. Num fôlego só. Mas às vezes a gente se empolga tanto com eu amo a tua palavra, que o Salmo amo a tua lei, o Salmo 119 fala sobre isso, mas há uma narrativa no Salmo 119 que a pessoa que está dizendo isso, ela encerra o Salmo sem ter a resposta de Deus, e ela está em angústia, ela busca, e ela fala várias vezes, eu amo a tua palavra, mas por que tais coisas estão acontecendo? E eu lembro que eu dei um curso sobre o Salmo 119, eu estava vendo isso. Foi surpresa para mim ver a maneira triste que o Salmo encerra com essa pessoa, esse personagem, não tendo a sua oração atendida, não tendo as suas perguntas respondidas. E aí você caminha para os últimos salmos, os últimos livros, que são bem mais jubilantes e mostram uma vitória. Então, há várias maneiras de você ver isso, né? Mas basicamente, eu acho que a narrativa que amarra esses 5 livros é algo que parte, né, de alguém que é apresentado como justo, ele passa por várias situações e depois ele é recebido na glória, ele é reconhecido como Senhor de toda a terra e coisas assim, né? Então, há uma narrativa, né? Então, o livro dos Salmos é um livro cristológico, Davi? Sim, de certa forma a gente pode ver muito isso, que é interessante que o segundo salmo, né, o primeiro salmo fala desse justo, bem-aventurado que ama a lei do Senhor, e o salmo 2 já introduz a questão, a pessoa do ungido de Deus, em que aquele que diante das nações se levantando contra Deus, Deus estabelece o seu ungido, o seu filho, e termina também dizendo, bem-aventurado aquele que se apega, se refugia, que beija o filho, que se submete a ele. Então você vê também esse tema ao longo dos Salmos do filho de Davi, seja pensando em ali Salomão ou ungido o próprio Davi, mas essa tensão que surge daqueles que amam a palavra de Deus, daqueles que amam o ungido do Senhor, mas e aí? Né? A gente não vê a vida que assim, olha, quem ama o ungido, que submete a ele, quem ama a palavra, já chega direto lá para o Salmo 150, louvor, glória, estou no céu. Como foi falado, passa pelos altos e baixos da vida. E até em momentos, se não me engano, o Salmo 89, em que parece que Deus abandonou o seu ungido. Né? Prometeu que estaria sobre o trono para sempre. E aí? E foi para o exílio, acabou. Então, essas tensões muito fortes, mas aí trazendo de volta, Deus vai cumprir o seu propósito, Deus vai estabelecer o seu filho, o seu ungido, e será para sempre, suas promessas, sua aliança com Davi. Então, nós vemos alguns salmos que têm algumas ligações bem diretas, que você vê Davi falando
dele, mas falando de algo maior também do que ele. E que nós vemos que se cumpre na pessoa de Cristo. Ele é o único realmente justo. Ele é o único que é realmente o justo que sofreu injustamente. E que Deus, então, exaltou na sua ressurreição. Então, os Salmos apontam para uma realidade que nós vemos cumprido plenamente em Cristo. E essa inter-relação do mesmo texto que está nos Salmos, é o texto dos Salmos, sendo citado por outros autores ao longo da Bíblia, principalmente quando você vê essas situações no Novo Testamento. Como o leitor da Bíblia deve atentar para essas citações e como deve ser o nosso olhar para interpretar aquilo que está sendo dito? Pastor Daniel. Olha, os Salmos, eles no Antigo Testamento não são tão citados, não, por incrível que pareça. Mas no Novo, eles são citados, né? Uma citação famosa que ela é curiosa é quando Jesus, na cruz, ele toma as palavras de Davi no Salmo 22. Tá? E aí várias pessoas prontamente perguntam para a gente que dá aula em Salmos, e aí? Davi, quando disse e quando compôs aquelas palavras no Salmo 22, ele estava pensando, nossa, devo caprichar aqui porque Jesus vai usar essas palavras lá na frente. Certamente não. A maneira como eu já vi, inclusive, várias pessoas falando sobre isso, eu acho uma boa abordagem, é que Jesus, ao usar aquelas palavras, ele sabia que as pessoas sabiam que aquelas palavras eram de Davi e descreviam um personagem sendo afligido, sendo fustigado, sendo maltratado. Então, ao dizer na cruz, né, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava simplesmente chamando Deus, né, a responsabilidade, cuida aí, que eu estou já quase sendo morto aqui. Não, ele estava trazendo para aquela cena essa associação que vocês estão vendo aqui, os que estão aqui ao meu redor da cruz, é algo a respeito do que Davi já havia falado. Ou seja, eu posso tentar inverter a ordem, seria correto? Ou seja, Davi não tinha consciência plena ao escrever aquele salmo de que essas seriam exatamente as palavras usadas pelo Messias na cruz. Mas o Messias na cruz, ele tem plena convicção daquilo que está sendo dito por ele, usando as palavras que Deus inspirou Davi séculos antes, né? 1000 anos antes. Isso. Imagine você, Neto, se você fosse inaugurar uma nova igreja, um novo ministério, que, vamos dizer, rompeu de uma outra igreja e você... Ou seja, o pastor já está me chamando de cismático aqui, né? Então, você, Neto, você que tem essa cara de cismático. Numa cerimônia de abertura do seu novo projeto, você pegasse uma espada, um pedaço de vassoura, um guarda-chuva e levantasse e falasse independência ou morte. Não tem como quem é brasileiro não fazer associação de que essas palavras já foram ditas antes. Sim. E ao fazê-las, você está meio que querendo evocar um espírito, né, de Dom Pedro I. Até esse novo ministério deveria ser assim na região do Ipiranga, né? Pois é. Deveria ser aqui em São Paulo, na região do Ipiranga. Então, quando Jesus cita essas palavras, na hora a associação é feita. E aí fica inevitável você não associar aquilo que ele queria, que é que as pessoas vissem aquela cena e a sua pessoa não como alguém que perdeu, alguém que... Não, ele é o Messias, ele é aquele que está sendo corretamente, né, colocado ali por causa do nosso pecado. Então, esse é o poder retórico, né? Exato, e você vê padrões ali que se repetem, né, no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos. Então Davi, como esse ungido, ele passa por algo e ele clama para aquilo que ele passou, mas várias das figuras, especialmente no Salmo 22, que ele usa, ele não está falando que está literalmente acontecendo com ele, né? Não está dividindo as suas roupas ali e sendo vendidos. Aquilo ele está usando como uma expressão de ele estar para morrer. Não que ele morreu literalmente, mas ele vê a morte está chegando, né? O Senhor me desamparou.
Mas e depois, no final do 22, a restauração, a exaltação dele. Esse padrão você vê que repete e cresce até que se cumpre literalmente em Cristo, não como o grande filho de Davi, o ungido, o Messias, e aí sim de uma forma... Então, às vezes a gente usa o termo profecia achando que não, ele está falando exatamente, vai acontecer A, B, C, e aí acontece. Mas a gente vê muito um cumprimento através de padrões, sequências, ecos que vão ver e ficar claro no ministério e obra de Cristo. Uma das coisas que eu gosto muito, principalmente quando a gente trabalha a teologia bíblica, é também perceber algumas nuances que o Novo Testamento dá, e eu começo a enxergar o todo da revelação através dessas nuances. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ainda no capítulo 5 para 6, né, quando ele fala sobre o casamento, ele fala assim, grande mistério é esse. E eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, e aí ele também já tinha usado a mesma palavra mistério um pouco antes, no capítulo 2 e 3, falando sobre a revelação do mistério, ou seja, algo que estava oculto por Deus e foi revelado em Cristo. Então, quando eu vejo alguns salmos assim, principalmente a gente está falando esse que foi usado pelo próprio Jesus, o autor inspirado, Davi, ele não tem plena consciência do que vai acontecer com o Messias. Mas o inspirador, que é Deus, o Espírito de Deus, ele está conduzindo na história do seu povo e essa progressividade da revelação para revelar um mistério maior, para o ápice da revelação na pessoa de Cristo. Eu amo muito teologia bíblica por causa disso, né? Mas uma coisa que é importante nisso, às vezes a gente tem a tendência de ver, o salmista está falando nesse sentido, e aí o Novo Testamento vai levar para outro sentido. E aí parece que uma controvérsia entre ali. O que nós vemos mais precisamos ver como que o autor do Novo Testamento está fazendo a citação, voltar lá no Salmo, ver como ele era dentro do seu contexto original, por Davi, etc. Mas entender que a aplicação, o resultado disso, Davi talvez está pensando nele, mas ao mesmo sentido, então, Salmo 22, ele está praticamente para morrer, usando figuras de linguagem, eu vou morrer. Aplicado a Cristo, literalmente morreu. Então, o sentido é o mesmo, só que ele tem uma abrangência maior se aplicando na pessoa de Cristo ou outras formas que a gente vê no Novo Testamento. Então, Davi, você entende que quando você tem um salmo ou um texto do Antigo Testamento citado no Novo, não há uma desconexão de interpretação, mas pode haver uma não divergência, mas uma diferente aplicação. Um crescer disso, né? Que o cerne é o mesmo, mas a sua abrangência, a aplicação se torna mais ampla. Uma das coisas que a gente estava até fora do ar aqui, batendo um papo, e que o pastor Daniel citou, que é fantástico, eu acho que nos ajuda também a voltar para uma questão mais técnica, para ler melhor também os salmos. O senhor estava falando sobre a questão da estrutura de cada salmo e falando quase que como um paralelo da construção de um projeto arquitetônico de uma grande catedral. O senhor pode explicar um pouco isso para quem está nos ouvindo? Ou seja, como é que o senhor que é doutor em Antigo Testamento, né? Então, como se estuda a construção de um salmo? Olha, isso, quando você conhece a história de um monumento, qualquer que seja o monumento, né? O nosso Borba Gato aqui em São Paulo acabou de ser queimado essa semana, né? Mas porque ele foi queimado, também tem uma longa história que não tem nada a ver com o salmo. Mas quando você olha para um salmo, eu estou olhando aqui, por exemplo, no Salmo 127, né? É o famoso salmo de se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Né? Esse salmo, ele é interessante por várias razões, e você vai lendo, por exemplo, e o Salmo ele vai dizer que o Senhor é inútil trabalhar, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, e aí ele fala que aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Estou lendo a revista atualizada aqui, a NAA é semelhante, a maioria também traduz aqui de maneira idêntica, tá? E aí o Salmo está falando disso. De repente ele muda para falar de heranças do Senhor são os filhos. Então é preciso, não precisa nem você conhecer hebraico, né? Você pode ir vendo várias versões. E aqui a minha dica, né?
Eu uso só uma versão na minha igreja, que é a versão que a minha igreja usa. Mas eu sempre recomendo você usar várias versões para o seu estudo pessoal, para você perder o vício de apenas uma leitura. Mas aqui, essa expressão aos seus amados, se você olhar em algumas poucas versões, tanto em inglês como em português, você vai ver que está no singular. Então, não é amados, mas é amado. Coincidentemente ou não, a expressão amado em hebraico é jedidi. E o Salmo, se você olhar, quem escreveu o Salmo é Salomão. Então, Salomão, quando ele nasceu, Davi e Batseba foram lá todos felizes, apresentar para o Natan, perguntaram qual o nome do menino? Salomão. E Natan falou, não, ele não vai ser chamado Salomão, ele vai ser chamado Jedidias, amado do Senhor. Então, olha só, Salomão, que é o autor desse salmo, ele não está falando dos amados, ele está falando dele mesmo. Né? E a casa que ele está aqui falando e dizendo que é em vão, tem a ver com a casa que ele está construindo. Então, você começa então entender a estrutura desse salmo, primeiro percebendo que o salmo está falando dele mesmo, do autor, do Salomão, que está aqui falando de construir a casa de Deus. E ler esse salmo, né, tô olhando para quem Salomão foi e o que ele fez, especialmente no final da vida dele. Você deve se lembrar que ele iniciou também uma empreitada de construir templos para suas esposas idólatras. Então, a mesma mão que construiu o templo do Senhor construiu também vários templos de fronte, né, da casa de Deus. Então, isso foi uma grande abominação. A palavra de fronte, ela também tem uma relação, a raiz é a mesma de afrontar. Né? Afrontar. Então, eu acho importante, ao ler um salmo, você descobrir algumas peculiaridades, e essas peculiaridades têm a ver, então, com esses artifícios. Esse salmo, por exemplo, conhecido, né? Eu vejo isso, entender isso é importante. Outra coisa, nesse Salmo 127, é dito, né, que feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A Revista Corrigida e a NVT traduzem aqui, não serão envergonhados. Mudou bastante. Aí, como disse aquela irmã, o senhor estragou a Bíblia, né? Estragou o Salmo. Mas se você tem, né, a oportunidade de olhar num software para ver o texto hebraico, você vai ver que está certo. O verbo realmente ele está no plural. Então, quem será envergonhado não é o pai que tem a aljava cheia de filhos, mas são os filhos que não envergonharão os seus pais quando pleitearem à porta com os inimigos. Então, aí muda bastante a ideia do Salmo. E é essa realmente a ideia, né? A arquitetura do Salmo era desembocar nessa afirmação que filhos criados como herança do Senhor, eles não irão lhe decepcionar. E não é você quem vai lutar, mas seus filhos irão lutar em seu nome, pelos valores que você, né, criou e produziu no seu lar. Né? Que maior honra é essa, né, de ver os seus filhos lutando pelos seus ideais, por aquilo que você plantou no coração dele. Então, é isso que eu chamo de respeitar a arquitetura do Salmo. Então, eu posso comentar nisso? Pode, fica à vontade. Nesse momento você pode, tá dando a sua cota. Nesse sentido, eu acho que essas observações do personagem, quem está falando, para quem está falando, é muito bom para ajudar nessa riqueza. Duas dicas que têm me ajudado muito para observar essa estrutura dos Salmos. Primeiro é justamente olhar quem está falando e para quem. Porque muitas vezes é eu, singular, ou às vezes nós, é um grupo que está sendo falado. Para quem que ele está falando? Às vezes ele está falando para Deus, do Senhor. Às vezes ele está falando para outro sobre o Senhor, ele. Às vezes ele está falando para a congregação. Às vezes ele está falando consigo mesmo, né? Note isso. E ao longo do Salmo, muitas vezes isso muda. Às vezes ele está falando de Deus, às vezes ele está falando para Deus. E essas mudanças ajudam a entender qual a estrutura, o desenvolver do Salmo.
Segunda dica que tem me ajudado muito é notar, isso a gente consegue ver em português, quando ele está descrevendo o que está acontecendo, quando ele está fazendo um pedido e quando ele está dando uma ordem. Louvem ao Senhor, né? Então, essas mudanças, porque às vezes ele vai de uma descrição da sua situação, depois uma petição, depois ele volta para agradecer, depois ele vira para os outros. Então, louvem ao Senhor todos os demais. Essas mudanças ajudam a gente ver a caminhada do salmista ao longo. Para quem e de quem ele está falando. E como ele está falando. Se ele está usando uma ordem, um imperativo, ou uma descrição, ou um pedido. Porque isso vai mudando e isso nos ajuda a ver a riqueza dessa catedral, né? Fantástico. Um outro detalhe que você pode também explorar a arquitetura do Salmo, como eu tenho chamado, é olhando a cena que o Salmo está desenvolvendo. E Robert Alter, por exemplo, ele define que uma cena tem 3 elementos, né? Tem os personagens, tem o cenário, né? Que é o pano de fundo, e tem o enredo. Então você pega, por exemplo, um Salmo 23. Todo mundo conhece como o Salmo do pastor e a ovelha. Essa é a primeira cena. Quando você passa para o versículo 5, essa cena já não se mantém, porque ali você tem alguém sendo recebido em algum tipo de banquete, tem um cálice, você não tem como você imaginar uma ovelha sentada à mesa, e com o cálice muito menos. Então ali já mudou a cena. E depois, no final, muda novamente, está falando da casa de Deus, né? Então, quando você percebe o que está acontecendo, os elementos da cena, quem são os personagens ali, você vai percebendo que há, o que Davi falou, há alguém falando e para quem ele está falando. Isso é extremamente importante, tá certo? Então, uma dica adicional que eu dou para explorar a arquitetura dos Salmos, né? Então, no que nós estamos conversando aqui, algo que também tem falado, está vindo na minha cabeça e aquece o meu coração, é que até dentro daquilo que o senhor falou, que nos dias de Davi não se tinha o texto em mãos. E a importância de como se lia e como se ensinava a respeito do texto. O povo era conduzido por esse ensino público, o que remete muito à pregação da palavra de Deus nos nossos dias. E como, infelizmente, a gente vê de uma forma bem generalizada, uma fala, às vezes, um tanto quanto simplória de que a gente deve esquecer as línguas originais, tem tanta coisa para fazer na igreja, tem tanto trabalho para fazer, o ministério é tão dinâmico, esse pastor que fica estudando demais em casa é quase que visto negativamente, quase não, né? Muitas vezes ele é taxado negativamente, mas que no desafio de se ensinar um Salmo 127 para a igreja num domingo pela manhã ou à noite, a dedicação de um pastor para aquilo, para este ensino, é muito grande, não é mesmo, pastor Daniel? Agora, não passe medo também nos pastores, né, Neto? Mas eu acho que hoje, graças a Deus, nós temos muitas ferramentas que não tínhamos, né, há 30, 40 anos atrás. E isso acelera bastante, né, o nosso acesso a uma língua original, grego, hebraico, aramaico, né, mesmo você não tendo gastado 20 anos estudando, com boas ferramentas que a gente tem, você faz um trabalho muito bom. Então, não há desculpa, né? A pessoa tem que ser assim, muito desleixada, porque há ferramentas disponíveis. Agora, com respeito a identificar isso, ao uso dessas línguas, né? Você mencionou aqui de que os Salmos ele era falado, tudo mais. Uma coisa que não se fazia no Antigo Testamento, não sei se você já pensou nisso, é que eles não pregavam os Salmos. Os Salmos eram lidos. Por quê? Porque o privilégio era tão grande de simplesmente ouvir, porque eles não tinham o texto. Não prega não, você vai perder tempo. Eu quero ler, ouvir só a palavra de Deus. Eu quero ouvir só o texto sagrado. Nos dias de Neemias e Esdras, inclusive, eles liam em um dia e no outro dia separado, lá no meio da semana, é que abria-se para perguntas. Imagina, se Esdras fosse ler o texto, era o Pentateuco, né? E ainda, se cada um tivesse uma dúvida, aí pronto, ele não saía do livro de Gênesis, né? Então, ele somente lia.
essa prática de pregar a palavra como nós fazemos hoje, de expor o texto bíblico, é algo estranho à liturgia do Antigo Testamento. Acontecia em outras ocasiões, talvez nas festas solenes, talvez... Sinagoga já é algo bem mais posterior, né? Mas então, quando a gente lê um salmo, a gente nunca deve pensar, olha que salmo lindo, como será que ele era pregado no Antigo Testamento? Não, ele não era pregado. Ele era lido, graças a Deus que era lido. Né? E quando lia, as pessoas choravam, porque eles ouviam, identificavam com a palavra de Deus está sendo lida, né? E Lloyd Jones falava, né, a respeito da igreja nos seus dias, de que ele lamentava, né, que se nos púlpitos da Inglaterra a Bíblia fosse apenas lida, teria tido um impacto muito maior do que com as pregações, né, que eram feitas depois. Né? Então, isso ele comentando, né, da qualidade da pregação. Está falando principalmente do contexto dele da Inglaterra. Então, se bastasse ter sido lida, eu acho que o resultado seria melhor, ele dizendo. No Antigo Testamento era assim também. O privilégio de você ter alguém, né, para ler. Hoje vai ser lida, né, uma porção das Escrituras. Nossa, todo mundo... E aí, logicamente, a mente humana tem uma habilidade que é você associa a voz do autor com o texto que você está lendo. Não sei se você já teve essa experiência, né? Você está lendo um livro lá, eu lia muito Van Hooser, um professor meu, e depois eu o conheci pessoalmente. Aí quando eu o conheci, a hora que eu lia, eu já ouvia a voz dele, né? Sim. Então, essa virtude, imagine isso, você lendo... e se lembrando, olha, a primeira vez que eu vi isso, quem leu foi o próprio Davi. Nossa, isso aí tem um poder violento, né? Ou a primeira vez que eu ouvi Gênesis foi da boca de Esdras, né? Nossa, então, isso a gente não tem mais, porque a gente lê no podcast, lê em vários lugares, né? Nada contra o podcast, não estou falando, mas... Ainda bem, né? Nós estamos aqui no Theo MediaCast. Mas é um elemento importante, né? Para a gente considerar. Interessante até para os nossos cultos, e aí já olhando as orientações do Novo Testamento, é preservar essa... Né, dedique-se à leitura pública das Escrituras, Paulo fala para Timóteo. E então há esse espaço do nosso culto de ler a Bíblia, tá? A Bíblia ser lida. E juntamente, sem esquecer de que, Fábio de Timóteo, pregue a palavra de Deus. Então, esse abrir, ler e explicar, ajudando especialmente com a distância cultural, distância linguística e tudo, para o papel do pastor, intérprete, trazer e ajudar o povo a ler e entender e aplicar isso na sua vida, né? Isso para toda a palavra de Deus. Fantástico. Gente, eu queria agradecer muito o tempo que vocês dedicaram aqui, contribuíram aqui com muito todos obrigado. Que estão nos vendo, nos ouvindo. Pastor Daniel, obrigado pela sua presença aqui conosco. Que privilégio crescer no conhecimento deste livro que faz parte da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, né? O livro dos Salmos. Que bom, e muito obrigado pelo seu tempo de vir aqui e bater esse papo tão gostoso conosco nessa manhã. O privilégio é todo meu. E aí, como acho que o Davi deve concordar, a gente só começou a mexer, né, na superfície, né? Superfície. Mais ou menos, eu sempre cito isso, papai que dizia isso nas aulas dele, falou assim, minha tarefa é colocar um sal na boca dos meus alunos para eles saírem e fazerem mais. Sim. Davi, mais uma vez, obrigado pela sua presença também aqui conosco. Privilégio ter você contribuindo com o nosso Theo MediaCast. Amém. Ok. E eu quero agradecer, obviamente, a você que esteve conosco durante todo este programa. O Theo MediaCast, ele faz parte de um grande programa do Theo Media. Se você quer ouvir mais os nossos programas, se você está ouvindo em áudio e quer assistir, baixe o nosso aplicativo. Vai lá no theomedia.org e baixe o aplicativo Theo Media para poder assistir e ouvir todo esse programa na sua íntegra. Nós estamos também em áudio nas principais plataformas da internet. Vai lá no Spotify, no Deezer, na Apple, onde você quiser e procure o Theo Media. Nos siga lá e ouça os programas que vêm semanalmente. Toda segunda-feira, um bate-papo novo, uma conversa nova, sempre sobre teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. Obrigado pela sua presença e que Deus te abençoe ricamente.